Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Rodrigo, esse é o canal Conhecendo as Escrituras, um canal voltado para estudos de Gênesis e Apocalipse. Desde já peço que você se inscreva no canal, ative o sino das notificações para que você receba mensagens diárias de estudo que estarei inserindo nesse canal. Mas o tema agora é a Arca de Noé. A história de Noé é um dos relatos mais conhecidos da história da humanidade. Às vezes ela é tomada como um conto de fadas, no entanto a Bíblia é o livro da verdadeira história do universo. A maioria das perguntas feitas a respeito desse advento pode ser respondido com autoridade e certeza, e é o que eu vou fazer por aqui. A Bíblia conta que Noé, ele era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, e a mulher de Noé, segundo a tradição judaica, chamava Noemá, ou Naamá, que significa cheia de beleza. Era uma mulher cananita. O nascimento de Noé, ele é relatado no livro apócrifo de Enoque, dizendo que Matusalém escolheu uma esposa para seu filho Lameque, e esta ficou grávida de um filho, que quando nasceu disseram ter a aparência como a dos filhos do Senhor, e que tinha natureza diferente como as dos homens. Na Bíblia, na palavra do Senhor, é relatada que após a iniquidade se multiplicar na terra, Deus decide destruir tudo por meio de um enorme dilúvio. Porém, Deus decidiu poupar a Noé, por ser um homem obediente, íntegro e diferente como os homens da época que estavam perdidos em meio à iniquidade. A história de Noé é um relato de um homem que era temente a Deus. Segundo os historiadores, o dilúvio ocorreu supostamente entre 6 de maio de 2349 a.C. até 30 de novembro de 2348 a.C. Mas Noé, segundo os historiadores e pesquisadores, só saiu da arca no ano de 18 de dezembro de 2348 a.C. A Noé e seus descendentes coube a tarefa de repovoar a terra. Quando Noé tinha por volta de 500 anos, ele gerou Sem, Cã e Jafé. Noé pertencia à 9ª geração depois de Adão. Quando Deus estava preparando o dilúvio, ele instruiu a Noé como ele deveria fazer a arca. Isso está registrado lá em Gênesis 6,15, onde o Senhor disse que a arca teria 300 côvados de comprimento e 15 côvados de largura e de 30 côvados de altura. Era uma embarcação grande, com proporções atuais com os navios de carga modernos. Só para você ver como era tão grande a arca de Noé. Pelas medidas expostas em Gênesis 15, podemos afirmar que a arca tinha pelo menos 137 metros de comprimento, 26 de largura e 14 de altura. Realmente era uma arca grande, ainda mais pensando que era construído de madeira. A Bíblia nos diz que Noé construiu a arca com seus filhos e sozinhos. Isso é um relato incrível, porque não havia tecnologia. Com certeza encontraram muitas limitações, mas quando Deus tem um propósito, Ele mesmo dá jeito de fazer as coisas acontecerem, porque os propósitos do Senhor jamais podem ser frustrados. E depois de feita a arca, Deus disse a Noé em Gênesis 6,20 que reunisse 2 animais, cada um a sua espécie, e levasse para a arca. Mas um detalhe importante é que Noé não saiu procurando os animais para trazerem os animais, pois os animais vieram até a arca, levados pelo próprio Deus Criador. A história da criação de Deus em Gênesis, de 1 a 2, diz que todas as criaturas da terra foram feitas no 6º dia da criação, o mesmo dia em que Deus criou Adão e Eva. Portanto, está claro que os dinossauros, sendo animais terrestres, foram feitos juntos com o homem. Nada indica que alguma espécie de animal terrestre tenha sido extinta antes do dilúvio. No capítulo 40 do livro de Jó, Jó viveu depois do dilúvio. A descrição do Behemoth, que é uma espécie de dinossauro saurópode de 4 patas e pescoço longo. Ele é um bem conhecido, retratado nos desenhos animados, inclusive, esse dinossauro. Não há qualquer tipo de discussão sobre a existência dos dinossauros. Realmente eles existiram. O que há problema é estimar a idade dos fósseis, como se eles existissem há milhões ou bilhões de anos atrás, pois a Terra é bem mais jovem do que isso. Provavelmente os animais tenham sido extintos no dilúvio. Outro fato importante é que na Bíblia você não encontrará o nome, a denominação dinossauro, porque isso só passou a ser usado a partir do século XX. Mas voltando ao dilúvio de Noé, ele foi muito mais destrutivo que qualquer período de 40 dias de tempestade. Poderia ser, tanto é que em Gênesis 7, a Bíblia relata que expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tudo que tinha fôlego de vida morreu.
A Escritura diz que fontes do grande abismo se abriram. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que terremoto, vulcões, fontes de lava derretida e algo escaldante foram expelidas para a crosta terrestre em uma explosão violenta. Essas fontes não pararam de jorrar e a terra ficou embaixo de água por 5 meses. Era muita água. E a Bíblia diz que vieram de 2 fontes, de debaixo da terra e de acima da terra. As da terra foram rompidas por alguma atividade vulcânica e sísmica, ou seja, por algum terremoto. Algumas pessoas costumam questionar onde está toda essa água. Mas em palavras simples, a água do dilúvio, meus irmãos, ela está nos oceanos e mares que vemos hoje. Não podemos esquecer que 3/4 da superfície da Terra é coberta de água. Os geólogos afirmam que por um período os continentes eram juntos e não separados por oceanos, e alguns cientistas e teólogos acreditam que essa separação do continente fez parte do mecanismo que em última instância provocou o dilúvio. Alguns acreditam que um dilúvio foi apenas local, mas qual a razão de ser apenas local? Então não seria necessário Noé construir uma arca, era só ele mudar de local, caminhar para outro lado e escapar do dilúvio. Não tem como isso ter acontecido, o dilúvio foi global. Outra coisa, se o dilúvio fosse apenas local, como a água poderia subir 6 metros acima dos montes, conforme o relato descrito em Gênesis 7:20? A água, meus irmãos, ela procura seu próprio nível. Ela não poderia deixar de subir para cobrir as montanhas locais, enquanto deixava o resto do mundo intocado. Após o término do dilúvio, em Gênesis 9, a palavra relata o surgimento do arco-íris, como um sinal da aliança com a humanidade e todos os seres vivos. A Bíblia lá diz que o Senhor disse: quando eu trouxer nuvens sobre a terra e delas aparecer o arco-íris, então lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão dilúvio para destruir toda forma de vida. Aí Deus fez uma aliança com a humanidade que nunca mais destruiria a terra sobre um dilúvio. Quando acabou todo o dilúvio, Deus deu alguns mandamentos à humanidade, mandamentos novos. Deu-lhes permissão para comer a carne de animais, mas proibiu-os de comer o sangue. E também ordenou aos descendentes de Noé que se espalhassem pela terra, mas alguns deles desobedeceram a essa ordem e se uniram com um líder chamado Nimrod e começaram a construir uma grande torre na cidade de Babel, mais tarde chamada de Babilônia. Mas esse é assunto para outra hora. Fiquem com Deus e até mais. A paz do Senhor. Tchau.